Deus da Bíblia é verdadeiro. O Deus da Bíblia não é só um Deus histórico, mas é um Deus único e verdadeiro. A Bíblia já começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, na mentalidade dos escritores sagrados, Deus já existia, já existe, e a partir de Deus, todas as demais coisas começam a existir. Então, o Deus da Bíblia não é um Deus que está tão somente querendo manipular os seres humanos. É um Deus que existe, que é todo-poderoso e que forma todas as coisas, e é o Deus que pode mudar a sua história. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos nas nossas escolas bíblicas dominicais. Estamos estudando, na aula de hoje, a lição de jovens. E vamos estudar a lição de número 2. A lição de número 2 deste segundo trimestre de 2024. Estamos estudando lições explanadas, escritas pelo pastor Alexandre Coelho. A lição de número 2 é do dia 14 de abril de 2024. E o título da lição é A Realidade do Deus da Bíblia. Na aula de hoje vamos pensar quem é o Deus da Bíblia, a realidade da existência de Deus. Vamos ver algumas teorias também contrárias à verdade da existência de Deus, mas, sobretudo, vamos perceber que o Deus da Bíblia é um Deus verdadeiro, é o nosso Deus, não é verdade? Texto principal está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nos diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É preciso crer, sem dúvida. Como diz John Stott no seu livro, um livreto que eu sempre recomendo, Crer é também pensar. John Stott disse que a nossa fé, ela não é uma fé irracional, mas ela precisa ter um ponto, ela precisa ser ligada à razão. Ela não é racionalista, porque ela é uma fé que crê no Deus que está acima da razão, mas é uma fé que precisa ter este ponto de contato com a razão. Nós sabemos, entretanto, também que existem muitas coisas que nós realmente cremos por fé. Não é possível explicar tudo sobre Deus. É possível compreender Deus de forma humana, porque ele é o Deus que se revela aos seres humanos. Mas nós precisamos crer no Deus da Bíblia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O resumo da nossa lição nos diz que a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. O principal fator pelo qual a Bíblia foi escrita, a principal razão, é para que Deus se revelasse aos seres humanos. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Tudo que Deus está fazendo na Bíblia é se revelar. Há um esforço de Deus para se revelar para o ser humano. O que é revelar? É descortinar, tirar o véu. É como tirar uma cortina de sobre o rosto. É aparecer, emergir, vir à tona, se mostrar. É isso que Deus está fazendo o tempo inteiro na Bíblia. E é isso que a Bíblia faz questão de mostrar. O texto principal da nossa lição, o texto bíblico da nossa lição, está em Salmo de número 19, versículos 1 ao 4, e depois Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, que nos diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o permitiu, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu
eterno poder, como a sua divindade, se estendem ou se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Esses dois textos estão deixando claro para gente que as coisas que Deus criou, ele criou para revelar Deus. Ele criou dentro de um propósito revelacional, para se mostrar, para se tornar visível ao ser humano. E não tem nada que Deus goste de fazer mais do que verdadeiramente se revelar. Então é isso que nós vamos tratar nesta lição de hoje, esse princípio da revelação de Deus. Na introdução da nossa lição, o pastor Alexandre Coelho nos escreveu que a existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo. É claro que se a gente parar para pensar a trindade ou a triunidade de forma lógica, humana, eu brinco e falo que sai fumacinha da cabeça da gente, porque a gente não consegue realmente pensar de forma lógica. Sem dúvida, é possível entender, primeiro crendo, pela fé, e depois analisando o que é uma unidade. São três pessoas unidas em uma só divindade. Quando falamos de divindade, estamos falando de perfeição. Então é uma perfeição, é uma unidade perfeita. Isto é a Trindade, é uma unidade perfeita. E esta imagem de Deus, ela já projeta, os nomes de Deus na Bíblia já projetam para a pluralidade. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus foi fazendo todas as coisas pelo seu poder, pela sua palavra. Lá em Gênesis capítulo 1, de repente Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, há uma pluralidade que está acontecendo ali. Deus está fazendo o ser humano conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, mas numa unidade plural, porque o termo ali é façamos. Primeiro ponto da nossa lição: Deus e sua existência. Primeiro parágrafo: Deus existe. E aí nós citamos Gênesis capítulo 1 e versículo 1, quando o escritor começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a existência de Deus já estava no inconsciente coletivo. A Bíblia não explica quem é Deus. A Bíblia, na verdade, fala sobre Deus. A partir da sua criação, Deus está criando, Deus está fazendo, e a partir daquilo que ele está criando e fazendo, nós passamos a conhecê-lo de forma perfeita. Então, Deus existe. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Outra coisa que o pastor Alexandre Coelho propõe aí, no finalzinho desse ponto, é: Deus se descortinou a todos por meio de um processo inteligente, alcançável pelo entendimento humano, chamado revelação. Então, o que é revelação? É o processo no qual Deus se revelou à humanidade. É o processo no qual Deus se fez conhecido. É o processo no qual Deus realmente se propôs a se revelar ao ser humano. A gente fala, estudando bibliologia, a gente, quando estuda sobre revelação, a gente faz questão de dizer que o primeiro passo na revelação, quem deu, foi Deus. Se Deus não quisesse se revelar, nós jamais o conheceríamos. Ele quis se revelar, ele deu o primeiro passo. E a partir de aí, então, nós podemos realmente conhecê-lo. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, uma revelação geral. O que é uma revelação geral? A revelação geral está ligada à graça comum, que é a graça de Deus sobre toda a humanidade. Na revelação geral, nós vamos entender aqui, nós temos dois princípios na revelação geral. E o pastor Alexandre Coelho nos escreve aqui que, apesar de a natureza comunicar parcialmente os planos do Criador para o homem, tal comunicação se torna limitada por força da ingerência do pecado na mente humana, impedindo que o homem consiga enxergar a ação de Deus na criação. Essa revelação geral, ela é feita de duas formas. Primeiro, a partir da consciência humana. Todo ser humano nasce com um princípio de consciência moral. Quando um filho, por exemplo, engateando, quebra um jarro da mãe, ele mente, tenta mentir, falar que não foi ele que quebrou. Por quê? Porque há no inconsciente coletivo, no consciente humano, há já um princípio ético, um princípio moral,
E este é um princípio da revelação de Deus. E a revelação de Deus se dá também através da natureza. É o que nós lemos no texto bíblico, em Salmo de número 19, do versículo 1 ao versículo 4. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então isto é a revelação geral, ou seja, a revelação de Deus que está sobre toda a humanidade. Ela é promovida pela graça comum. O que é a graça comum? É a graça de Deus sobre todo ser humano que alcança a graça de Deus a fim de que Deus se revele. O papel da graça comum é atrair o ser humano a Deus, é trazer a pessoa até Deus. Então este é o papel da graça comum que produz na nossa vida a revelação geral. A revelação geral de Deus está sobre toda a humanidade, assim como a graça comum também está sobre toda a humanidade. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Uma revelação específica. E aqui nós vamos tratar do que nós chamamos de revelação especial, que vem através da graça especial, mas é uma revelação específica. O homem, nos diz aí o pastor Alexandre Coelho, o homem comum, ainda que esteja sob efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua vontade. Nenhum ser humano deixa de ter em algum momento da vida que seja um lampejo de consciência moral, de consciência de Deus. Todos nós temos. Por quê? O pecado não conseguiu arrancar de nós a imagem e semelhança de Deus. O pecado ele deturpou, ele corrompeu a imagem e semelhança de Deus.
Mas ele não tirou de nós, ele não arrancou de nós a imagem e semelhança de Deus. Então a imagem e semelhança de Deus sempre está conosco, sempre está na nossa vida. E nós estamos sempre suscetíveis à revelação geral. E através da revelação geral, nós somos atraídos para a revelação especial, que vem pela graça especial de Deus. Não é? Então, graça comum produz revelação geral e graça especial produz revelação específica ou revelação geral. O que é essa graça especial? Uma vez que nós recebemos a Cristo como Salvador e nós só somos atraídos a Cristo para recebê-lo por causa da graça comum e da revelação geral, aí nós nos apaixonamos por Deus, aprendemos a entender e a conhecer a ação de Deus, somos atraídos por Ele e quando nós nos rendemos a Cristo, recebemos a graça especial que gera revelação específica ou revelação geral que vem sobre a nossa vida com efeito de nos dar poder para vencer o pecado. Então, qual é o papel da revelação comum e da graça comum? Da revelação geral, graça comum e revelação geral, atrair o ser humano a Cristo. Qual é o papel da graça especial e da revelação específica ou especial? Nos dá poder para vencer o pecado. Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que a revelação especial que gera esta graça específica, né? Essa revelação específica ou revelação geral que vem entre nós pela graça especial, ela se dá por dois motivos, por dois pontos também. Se a revelação geral se dá pela natureza humana e pela consciência, 2 pontos, a revelação especial se dá também por 2 pontos. Através da palavra de Deus e através da pessoa e obra de Cristo. Então, por que é importante pregar a palavra, fazer as pessoas ouvirem a palavra? Para que elas recebam a revelação especial. E a pessoa de Cristo, a pessoa e as obras de Cristo. Isso é pregar o evangelho, divulgar as boas novas, fazer com que a pessoa realmente conheça, viva esse movimento do evangelho e então a pessoa vai ser alcançada por esta revelação especial. Segundo ponto da nossa lição. Ideias acerca da pessoa de Deus. A primeira ideia acerca da pessoa de Deus aqui é o ateísmo, que é uma ideia contrária. É uma ideia que tenta provar que Deus não existe. O ateísmo faz de tudo para provar que Deus não existe. Essa ideia de que Deus não existe, ela não é recente. Nos diz aqui o pastor Alexandre Coelho. O Salmo 53, versículo 1, nos mostra esta verdade. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. O que é o nécio? É o louco, é quem não tem entendimento. Então esta ideia, perceba que no tempo do salmista, esta ideia já estava lá. Nós costumamos falar que o ateu usa a sua fé de forma negativa. Todos têm fé e ele usa a fé para não crer em Deus. Agora, uma coisa que me chama a atenção no ateísmo é o seguinte, que todo ateu tenta combater Deus. A minha pergunta é, como combater aquilo que não existe? Como combater um Deus que não existe? Então, quanto mais ações um ateu tem para combater Deus, mais fica evidente para mim que Deus realmente existe. Porque ele pode estar combatendo aquilo que ele não crê, mas ele falar que Deus não existe é impossível. Deus realmente existe e os ateus estão totalmente equivocados em relação a essa atitude. Segundo parágrafo do segundo ponto, nós vamos tratar sobre o panteísmo. O que é o panteísmo? Diferente do ateu, o panteísta acredita que Deus se misturou com sua criação. E dessa forma, os elementos da natureza e do universo também são deuses, ou também deuses são. Qual a diferença entre o ateu e o panteísta? O ateu diz, Deus não existe. O panteísmo, ele ensina que Deus existe. Que Deus, inclusive, criou todas as coisas. Mas Deus se dissipou nas suas criaturas. Então, no panteísmo, Deus é extremamente imanente. O que é imanência? A gente, para entender isso, tem que entender também o que é transcendência. Transcendente, Deus vai além do nosso entendimento. Deus vai além da sua criação. Imanência, Deus está em contato com a sua criação.
Na verdade, o panteísmo mostra um Deus extremamente imanente. É um Deus que está tão em contato com a sua criação, que ele se dissipa na sua criação. Então, tudo que existe é Deus. Deuses em aperfeiçoamento. E nós sabemos muito bem que tanto o ateísmo quanto o panteísmo são pensamentos demoníacos a respeito de Deus. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo ele todo-poderoso. Parece bonito, né? Então tá certo. Deus criou todas as coisas e é todo-poderoso. Entretanto, esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interfere na história, deixando, portanto, as criaturas viverem à mercê da sua própria sorte. Em outras palavras, o panteísmo acredita em Deus. Deus é todo-poderoso. Deus está em contato com a sua criatura, só que Deus, aqui, ele não se dissipa na sua criação, mas Deus criou e deixou como um relógio que a gente dá corda e deixa lá para funcionar. Ou seja, Deus deixou a sua criação inerte. Deus não interferiu na sua criação. Deus se limitou só em criar. Deus não se limitou em acompanhar a sua criação. O que nós percebemos é que, se no panteísmo Deus é extremamente imanente, no deísmo Deus é extremamente transcendente. Deus está tão acima da sua criação que Deus não se comunica com ela. Deus não se comunica com ela. E, na verdade, Deus é equilibrado. Em todos os seus atributos, Deus é equilibrado. Deus não está tão em contato com a sua criação a ponto de se dissipar na sua criação. Deus está em contato, sim, mas Deus também não está tão longe da sua criação que só criou e abandonou à mercê da sua própria sorte. Não. Deus criou e acompanha cada passo da sua criação. A última teoria, né, a respeito de Deus, que o pastor Alexandre Coelho trata aqui, é o teísmo. Nós tratamos agora do deísmo, com D de dado. Aqui é teísmo, com T de tatu. O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação. Então, esta doutrina está certa. Esta doutrina está certa. O teísmo, Deus criou, Deus acompanha, Deus sustenta, Deus dá liberdade, mas ele continua sendo um ser soberano, um ser todo-poderoso. E ele criou para que o mundo existisse, mas não abandonou. Ele está sempre acompanhando. E aí nós temos provas bíblicas disso. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é citar o criacionismo e o evolucionismo. O que é o criacionismo? É uma doutrina que defende que Deus criou todas as coisas, e é verdadeira. O evolucionismo defende que Deus não criou, que o ser humano e todas as coisas que existem são resultado de uma evolução natural de todos os seres criados. Agora, existe o que nós chamamos de teoria da evolução teísta. Evolução teísta. Essa teoria da evolução teísta está em Salmo de número 148, versículo 1 ao versículo 6, que eu quero fazer questão de ler. Salmo 148, versículo 1 ao versículo 6. É muito interessante o que o texto bíblico fala pra gente aqui. O texto diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Olha o versículo 6. E os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. O que é que nos ensina a evolução teísta? Deus criou todas as coisas, é o que o teísmo nos ensina. Deus criou todas as coisas, acompanha cada passo dessa criação. Porém, Deus estabeleceu uma ordem de evolução dentro de cada espécie. Isso é verdade. Se a gente parar para pensar, as espécies estão sempre evoluindo, o próprio ser humano, ele está sempre em evolução. Só que essa ordem de evolução não faz com que uma espécie passe para outra. Por exemplo, a borboleta.
ela nasce como? Numa lagarta. E ela tem todo um processo de evolução, de metamorfose, até chegar na borboleta. Quem estabeleceu esse processo? O próprio Deus. E é o próprio Deus que a gente pode notar algumas coisas importantes. Por exemplo, quando a borboleta está para romper o casulo. Se a gente romper o casulo para ela, ela não consegue voar, porque as asas não ganham resistência para isso. Então veja só, Deus estabeleceu uma ordem de evolução dentro de cada ser criado. E isso é muito importante nós percebermos, entendermos e acreditarmos na teoria da evolução teísta. Versículo 6 do Salmo 148 diz: deu-lhes uma ordem que não passará, fixou-lhes um limite que não passará, fixou-lhes uma ordem que não passará. Então essa teoria é chamada de teoria da evolução teísta. Queridos, o nosso desejo é que você realmente entenda que o Deus da Bíblia existe, que você não só sinta, mas que você tenha argumentos bíblicos para defender a pessoa de Deus e, sobretudo, deixar que Ele seja o Senhor da sua vida em cada momento da sua existência.